Olá pessoal, antes de começar o vídeo, quero convidar a todos vocês para conhecer a nossa plataforma de cursos. Estamos com o novíssimo e mais completo curso de EBERIC, um dos melhores e mais usados softwares de dimensionamento do Brasil, além dos nossos já famosos cursos de fundações e do dimensionamento de edifício completo, os melhores do tipo disponível na internet. Todos os nossos cursos são certificados pela ABED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, e são válidos em todo o território nacional. Então, se você quer fazer um curso com muita qualidade e pagando muito pouco por isso, acesse agora www.canaldaengenharia.com.br. Aguardo vocês lá e aproveitem o vídeo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa aula do último vídeo, né? Eu tive que interromper a aula infelizmente, né? Porque estava ficando muito longo e vídeos longos nós sabemos que não tem tanta audiência. Então por isso tive que dividir o vídeo em dois. Desse modo, no vídeo de hoje nós vamos fazer o dimensionamento, que foi o que faltou justamente na última aula, tá certo? Então eu vou seguir o passo a passo aqui do roteiro de cálculo, vou tentar ser o mais breve possível nessa demonstração aqui de cálculo. E lembrando, eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo o roteiro de cálculo dessa aula em PDF, para que vocês possam ler com mais calma depois aí, que vocês quiserem estudar o tema por conta, tá certo? Então vamos lá. Eu vou começar aqui, vou fazer, logicamente, colocar as informações iniciais para que a gente possa começar os cálculos, que são as dimensões, né? Então, eu vou colocar um textinho aqui, dimensões, que vão ser as características geométricas da nossa trelicinha. O BW é a largura da base da nossa treliça, né? Aquela sapatinha de concreto. Mas nós temos que descontar 1,5 de cada lado, que é justamente o encaixe daquela estrutura de enchimento, no caso aí, que nosso é EPS. Então, a lajota, né, também conhecido aí como lajota. Então, esse elemento tem que ser descontado e ele tem um encaixe de 1,5 de cada lado. Então, como ele tem 12 centímetros acabado, menos 1,5 de cada lado, cai para 9. Então, tem 9 centímetros de largura nosso BW. O BF é nada mais do que a faixa de influência, no caso da gente ter que utilizar, por exemplo, uma vigota de seção T, que não é tão recomendado assim, mas dá para fazer também. Mas para lajes desse tipo, o pessoal não gosta muito de trabalhar com essa consideração. Mas vamos colocar aqui, tem 42 centímetros, como nós já vimos aí nos cálculos da última aula. O H, que é a altura total da nossa laje, né? Nesse caso aqui é uma LT12, tem 12 centímetros acabado, então 12 centímetros. Temos também o HF. O HF, só para constar aqui logicamente, tem 4 centímetros, que é a nossa camada de compressão. Então 4 centímetros. O D, que é a altura útil, que vai ser o H menos um cobrimento, que nós estamos considerando como 1,5, que é o usual para esse tipo de laje. E também temos o concreto que nós vamos utilizar. Eu vou fazer com concreto 20 MPa para ver o que acontece. Se passa nos dois, se não passa, a gente tem que aumentar. Então, é bom que a gente já vai testando aí as possibilidades. Então, o concreto FCK 20 MPa. Eu vou fazer aqui já as considerações. Como eu não vou utilizar o FCK, tá? Eu não vou alterar a unidade dele. Tá certo? Para esses cálculos que eu vou fazer nessa aula, eu não vou alterar a unidade do FCK, porque eu não vou utilizar esse valor aqui, simplesmente vou utilizar lá como informação na tabela. Vamos calcular o momento, tá? Então, momento, vou chamar aqui de momento 1. Na verdade, não vamos calcular, porque a gente já tem esse valor, né? Que calculamos na última aula, que é de 0,225.
Vou considerar primeiro aquele momentinho pequeno do momento negativo. Tem 0,225 kN metro. Porém, aqui eu tenho que fazer uma conversão de unidades. Então, na hora de encontrar o MD, que é o nosso momento característico multiplicado por 1,4, que é o fator de segurança, então vai ser o MK vezes 1,4 vezes 100, para já ajustar as unidades para kN/centímetro. Tá certo? Então, já ajustei as unidades, eu tenho que estar obrigatoriamente em kN e centímetros para utilizar as tabelas do KC/KS. Então, vamos calcular o KC. KC é BW vezes D ao quadrado dividido por MD. Eu tenho 31,5. Coincidentemente, deu exatamente o mesmo valor do momento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar esse 31,5 lá na tabela do KC/KS. Eu abro aqui a tabela do KC/KS, que vai estar disponível para vocês também na descrição desse vídeo. Eu tenho aqui o concreto de 20 MPa, deu 31,5. Eu começo com 51,9 e já desço para 26,2. Então, 31,5 está entre esse intervalo aqui. Como na coluna do KS, para o aço CA50, que é o aço que nós vamos utilizar, nós temos para esses dois valores o mesmo valor de KS, né? 0,023. Então, vou utilizar esse valor de KS. Então, meu KS é igual a 0,023. Com isso, eu posso calcular a armadura. Então, AS, vou chamar aqui de AS1, vai ser o KS vezes o meu MD dividido por D. Eu tenho uma armadura de 0,069 centímetros. Tá? 0,069 centímetros é o quê? Para vocês terem uma ideia, a menor bitola que nós podemos usar dentro do concreto armado é de 5 milímetros. E a bitola de 5 milímetros já tem 0,2 centímetros quadrados. Então, é quase 4 vezes maior do que isso daqui. Então, a bitola mínima que nós precisamos, para vocês verem quão insignificante acaba sendo um balancinho de um beiral, né? No caso aí, uma área de aço quase nula praticamente. Então, essa área de aço, ela pode ser composta, por exemplo, já com a armadura que já vem na treliça, né? Nós temos aqui uma bitola de 6 milímetros, que para facilitação de cálculo, a gente considera como 6,3 milímetros, que nós já temos na tabela de aço aqui. Então, 6,3 milímetros tem uma área de aço de 0,31,5. Vejam só, esse número está nos perseguindo, hein? Então, acho que dá para a gente apostar ele na Mega Sena, hein? Esse valor aqui é o valor aproximado da área de aço da bitola superior da nossa trelicinha. Então, a trelicinha aqui, ela é composta por três armaduras, né? Temos aqui uma bitola de 6,3, 6 milímetros, né, na verdade, e aqui duas bitolas de 5 milímetros. Tá legal? Então, teoricamente, né, nós não precisamos de armadura aqui para resistir aos esforços de tensão aqui, de momento, nesse trecho aqui do balancinho, né, desse beiral, né? Então, somente a armadura da treliça já é mais do que o suficiente. Logicamente, depois a gente coloca a armadura de distribuição, ela também vai ter uma influência, então tudo isso acaba ajudando no comportamento estrutural. Bom, vamos calcular então a armadura do vão principal, né? O balanço a gente já sabia que ia dar uma armadura muito baixa, mas esse vão aqui, querendo ou não, ele tem um valor significativo, né? Apesar da carga ser baixa. Ele tem 4 metros de vão. Vamos ver qual é o comportamento deste vão aqui para a carga que a gente calculou. Então, vamos lá. Vou colocar aqui momento 2, né? Momento 2, que tem o valor de 2,94 kN/m. Vamos já calcular o MD e alterar as unidades para kN/cm. Vai ser MK vezes 1,4
vezes 100. Só para a gente não confundir aqui, vamos colocar MK', MK' e MD' para não confundir aqui com as variáveis aqui de cima. E vamos calcular a armadura então, começando aí pelo KC. KC, portanto, eu posso até copiar isso aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Vou copiar isso daqui e mudo, né? MD', aqui vou colocar KC' também. MD', KS', KS' e vou colocar área de aço 2. Beleza. Deu um valor de 2,41. Vamos lá na tabela do KCKS e procurar esse valor. Ó, coluna dos 20 MPa, 2,41. 2,4, ó, eu tenho dois valores de 2,4. Posso pegar esse aqui ou esse de baixo, né? Porém, qualquer um dos dois que eu pegar, eu não vou poder utilizar. Mas por que, Felipe? Por que você não vai poder utilizar? Vejam só, eu estou aqui abaixo da linha dos 50%. Né? Não é recomendado, a NBR não recomenda ultrapassar essa linha de 50%. Por isso que ela já está amarela aqui na nossa tabela. O ideal para vigas é trabalhar nesse intervalo aqui, do azulzinho e o amarelinho. Né? Para lajes, é o ideal trabalhar da transição do domínio 2 para o domínio 3. Então, daqui até aqui. Então, vamos procurar trabalhar nesse trecho aqui. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar ou a seção da minha laje ou o concreto, né? A resistência do concreto. Vamos tentar aumentar a resistência do concreto, porque é mais fácil, né? É mais fácil e também, muitas vezes, é mais barato. Por quê? Se aumentar a seção de concreto, apesar de não variar muito o volume de concreto, né? Muitas vezes eu tenho uma limitação arquitetônica, né? Não posso, por exemplo, ter uma laje muito alta. Então, às vezes, a gente acaba optando pelo caminho mais simples, que é aumentar a resistência do concreto. Então, ao invés da gente trabalhar com concreto de 30 MPa, de 20 MPa, vamos considerar um concreto de 30 MPa. Né? Eu mudei aqui para 30, não vai mudar nada aqui, porque, como eu disse para vocês, esse valor aqui é apenas para que a gente possa consultar a tabela. Então, por exemplo, se eu utilizar o mesmo concreto aqui, que eu vou ter que utilizar, logicamente, que é a mesma laje, eu vou ter que também alterar lá na tabela esses valores que eu coloquei aqui. Né? Então, o momento 1 deu 31,5 da mesma forma, mas se eu for procurar lá na tabela do KCKS, na coluna de 30 MPa, eu tenho aqui 31,5, está entre 34 e 17,4. Também dá 0,23. Tá? Então, não vai mudar nada no caso do balancinho lá, do beiral. Porque é uma carga muito pequena, né? É um momento muito pequeno, uma tensão muito pequena. Então, isso não vai alterar. Mas vejam só, já no vão principal, que deu 2,41, se eu for aqui na tabela de 30, 2,41, 2,41, eu tenho aqui 2,3 e 2,5, justamente naquele intervalo ideal para a gente trabalhar. Está acima da linha dos 40%, né? E está entre, né, o final do domínio 2 e até aqui 1/3 do domínio 3, o que é interessante para a gente trabalhar. Então, nós podemos escolher esse valor aqui, 2,3, porque é o valor mais conservador, que tem um KS um pouquinho maior, que vai, consequentemente, gerar uma armadura um pouquinho maior. Então, eu vou colocar aqui o KS de 0,027 e a nossa área de aço vai partir para 1,05 centímetros quadrados. Tá certo? O que isso significa? Quanto eu tenho que colocar de armadura adicional nesse caso? Lembra que eu disse para vocês que a nossa trelicinha ela já vem com uma armadura, né? Ela já vem com essas duas barrinhas de 5 milímetros. Então, eu tenho que descontar essas duas barrinhas e acrescentar aqui uma área de aço, né, que complemente a necessidade que eu preciso. Né? Lembrando, nós estamos calculando
uma vigotinha. Então, a armadura ela tem que compor essa vigotinha aqui. Então, voltando para o memorial de cálculo, o que eu posso fazer? Eu vou calcular o que eu chamo de armadura residual. Essa armadura residual é justamente a diferença entre a armadura calculada aqui de 1.05 menos, né, a armadura que já existe na nossa trelicinha. Então, eu posso colocar que vai ser a S2 menos 2 vezes 0,2. Eu tenho uma necessidade de armadura de 0,65 ou 0,66 centímetros quadrados. Tá certo? Então, o que isso significa? Qual a bitola que eu posso utilizar? Abrindo aqui a nossa tabela de aço, né? Nós temos aqui as bitolas de 5 milímetros. Eu poderia utilizar, por exemplo, 3 bitolas de 5 milímetros, mas não é viável, porque ainda assim ela está abaixo do 0,66, apesar de estar somente um pouquinho abaixo. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 bitolas de 6,3 milímetros, o que é mais viável. Eu estou com um desvio muito baixo em relação à armadura calculada, de 0,63 para 0,66 é muito pouco, né? 5%. Então, não tem tanta influência, já que eu estou considerando todos aqueles coeficientes de segurança, né? Menor o concreto, maior a tensão. Então, isso daqui é absorvido, tá, pessoal? Não tem essa preocupação, não tem que ser igual ou maior. Se for um pouquinho a coisa menor, não tem problema, né? Mas eu posso, por exemplo, utilizar uma bitola de 10 milímetros. Para que não venham me acusar de estar colocando uma área de aço inferior à calculada, eu vou optar por uma barra de 10 milímetros. Porém, o comportamento estrutural de um elemento com 2 barras de 6,3 milímetros é melhor, tá? Porque eu tenho uma distribuição dessas tensões em mais barras, né? Fica mais uniforme. Nesse caso aqui, eu tenho uma concentração de tensões em uma única barra, que pode ali, dependendo do caso, não é esse o caso, porque é uma laje simples, né? Mas se for uma laje assim, muito carregada, com um vão muito grande, o ideal é trabalhar com barras menores, né? Respeitando, logicamente, o espaçamento entre uma e outra, mas é sempre bom trabalhar dentro desses limites. Lógico, isso daqui, essa armadura adicional, ela vai depender também do fornecedor. Por quê? Ela vai aqui dentro dessa área concretada e ela já vem lá do fabricante. Então, o fabricante, muitas vezes, ele já tem padrões que ele costuma trabalhar, né? Eu já vi fabricantes que utilizam sempre barra de 10 milímetros, né? Mas também fabricantes que utilizam barras de 8 milímetros, né? Ao invés de colocar uma de 10 milímetros, ele coloca 2 de 8 milímetros, ou ele coloca 3 ou 4 até muitas vezes de 6,3 milímetros, substituindo até essas barrinhas aqui, né? Então ele coloca uma trelicinha um pouquinho maior, com umas bitolas diferenciadas. Então cada fornecedor tem a sua maneira de trabalhar, né? E aí vocês me perguntam, mas Felipe, se eu, por exemplo, for fazer uma adaptação, sobrou lá algumas vigotas, né? E eu quero utilizar essas vigotas nessa laje. Como que eu faço? Porque elas não vão ter a armadura adicional. Aí você tem uma outra opção que seria colocar a bitola sobre a sapata, né? A sapata, para quem não sabe, é esse elementinho de concreto pré-fabricado. Então, ao invés de colocar a bitola aqui dentro, você colocaria ela aqui em cima. Como a sapata tem 3 centímetros, tá certo? E a gente considera como padrão uma bitola adicional sempre com um mínimo de 10 milímetros, então eu teria que considerar a altura útil como sendo 3,5 menos 12, que é a altura total da nossa treliça. Então, para fazer esse cálculo, seria muito simples. Eu vou aqui em cima e vou mudar de 1,5 para 3,5 e ver o que acontece, porque eu vou diminuir o D, que é a nossa altura útil. Consequentemente, eu vou alterar todos os valores aqui, de Kc e de Ks. Então, a gente consegue observar aqui para ver se é possível ou não essa adaptação. Por exemplo, aqui no Kc, né, deu 1,58. Se a gente for lá na tabela do Kc/Ks, 1,58 na coluna de 30 MPa. Ó, uns 40% já dá 2. Isso não é um bom sinal.
No 50% já é 1.7, não chega a alcançar 1,5, né, 1,51. Então eu não posso utilizar a bitola sobre a sapata, porque eu tenho um vão, né, para uma laje que não tem essa capacidade. Então, se eu tivesse essa possibilidade, por exemplo, com uma vigota de LT14, né? Felipe, sobrou aqui mais vigotas LT14, então eu posso substituir essas LT12 por LT14. Aí você vem aqui e altera o H, né, para 14. E aí a gente pode ver se passa lá no KC. Aí o KC, vejam só que interessante, ele volta a ser 2,41, né, que é aquele valor que a gente tinha considerado inicialmente. E é possível, então, colocar a bitola sobre a sapata, né, colocar ela em cima aqui da sapata, e não dentro da sapata que deveria vir com o fabricante. Tá certo? Então essas decisões, muitas vezes a gente acaba tomando ali na obra, tem que fazer um cálculo, então por isso que é importante saber dimensionar as estruturas, né? Não simplesmente ficar dependendo de software. Software não faz essas coisas, né? Então a gente tem que saber sim calcular todo tipo de estrutura. Logicamente que depois disso a gente teria que calcular as flechas, né? Comparar os limites de deformação visível, vibração, verificação de cortante e tudo mais, mas isso já fica para um assunto mais direcionado que a gente consegue ver, por exemplo, nos nossos cursos lá da nossa plataforma de cursos, que inclusive vai sair com o curso do sobrado completo. Nós vamos ver tudo isso e muito mais, flecha diferida, verificação de cortante, então tem bastante coisa que a gente vai ver nesse curso aí. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo ficou com o dimensionamento dessa vigota principal. Nos próximos vídeos, nós vamos dimensionar a viga chata aqui, né? Que é essa nervura aqui que a gente vai utilizar para o reforço desses balancinhos aqui, dos beirais, né? E também as nossas vigas de canto. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, se possível, compartilhar. Isso ajuda demais o nosso canal. Não simplesmente assista, dê aquele apoio para a gente aí. É sempre interessante quando a gente recebe o feedback de vocês. Isso mostra que nós estamos indo no caminho certo. Ok, pessoal? Então, agradeço mais uma vez a audiência até aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!